Uma Vida com Propósitos, de Rick Warren. Dia 38. Tornando-se um cristão com excelência. Jesus disse aos seus seguidores: vão pelo mundo todo e contem a todos as boas novas. Marcos capítulo 16, versículo 15. Assim saberemos por onde Ele quer que nós andemos. Assim todas as nações conhecerão a sua salvação. Salmos 67, versículo 2. A grande comissão é a sua incumbência. Você tem uma escolha a fazer. Ou se torna um cristão com excelência, ou um cristão relapso. Cristãos relapsos buscam principalmente a satisfação pessoal. Eles estão salvos, mas são egoístas. Gostam de comparecer às reuniões de louvor e aos seminários edificantes. No entanto, você jamais os encontrará em uma conferência sobre missões porque não estão interessados. As orações deles concentram-se nas próprias necessidades e em pedidos de bênçãos e de felicidade. É a fé do eu primeiro. Como Deus pode tornar minha vida mais confortável? Eles querem usar Deus para seus propósitos, em vez de serem usados por Deus para os propósitos dele. Os cristãos com excelência, em contrapartida, sabem que foram salvos para servir e feitos para uma missão. Eles estão ávidos para receber uma missão pessoal e se entusiasmam com o privilégio de serem usados por Deus. Os cristãos com excelência são as únicas pessoas totalmente vivas neste planeta. Sua alegria, confiança e entusiasmo contagiam, porque sabem que são importantes. Acordam a cada manhã na expectativa de que Deus opere por meio deles, de novas maneiras. Que tipo de cristão você quer ser? Deus nos convida para participar da mais magnífica, ampla, diversificada e importante causa da história, o reino. A história é a história de Deus. Ele está formando sua família para a eternidade. Nada é mais importante nem mais duradouro. No livro de Apocalipse, descobrimos que a missão global de Deus será realizada. Um dia, a grande comissão se tornará a grande consumação. Nos céus, uma enorme multidão de pessoas de todas as nações, tribos, povos e línguas estará um dia diante de Jesus Cristo para adorá-lo. Envolver-nos como cristãos com excelência nos permitirá experimentar um pouco do céu antecipadamente. Quando Jesus ordenou aos seus seguidores que fossem pelo mundo todo e contassem a todos as boas novas, que está em Marcos capítulo 16, versículo 15, o pequeno grupo de pobres discípulos do Oriente Médio ficou chocado. Eles deveriam ir a pé ou cavalgando naqueles animais vagarosos. Era tudo que tinham para o transporte, e não existiam ainda barcos capazes de atravessar o oceano. Portanto, havia barreiras físicas reais ao cumprimento daquela ordem. Hoje, temos aviões, barcos, trens, ônibus e automóveis. Nosso pequeno mundo encolhe a cada dia. Você pode voar sobre o oceano em questão de horas e estar em casa no dia seguinte se for necessário. As oportunidades que os cristãos comuns têm de se envolver em missões internacionais de curta duração são praticamente ilimitadas. Cada canto do mundo está ao seu alcance. Pergunte à indústria do turismo. Não temos desculpas para não espalhar o evangelho. Agora, com a internet, o mundo está ficando ainda menor. Além dos telefones e aparelhos de fax, qualquer cristão com acesso à rede pode se comunicar em tempo real com pessoas de praticamente todos os países do mundo. Todo o planeta está ao seu alcance. Até mesmo os vilarejos mais remotos têm acesso a e-mail. Portanto, você pode evangelizar pessoas do outro lado do mundo sem nem ao menos sair de casa. Nunca foi tão fácil cumprir a incumbência de ir por todo o mundo. Os maiores obstáculos já não são a distância, o custo ou o transporte, e sim nossa forma de pensar. Para ser um cristão com excelência, você deve se dispor a mudar seus conceitos. Sua perspectiva e suas atitudes devem mudar. Como pensar como cristão com excelência? Troque o raciocínio egoísta pelo altruísta. A Bíblia diz: amigos, não pensem mais como crianças, pensem como gente madura. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 20. Esse é o primeiro passo para se tornar um cristão com excelência. Crianças pensam apenas em si mesmas. Pessoas maduras pensam nos outros. Deus ordena: não pensem somente nos próprios interesses, mas estejam interessados nos outros também. Filipenses capítulo 2, versículo 4. É claro que essa é uma mudança de mentalidade difícil de ser realizada, pois somos naturalmente egocêntricos e quase toda a publicidade hoje nos incentiva a pensar em nós mesmos. A única forma de alterar esse padrão é nos tornarmos dependentes de Deus a cada momento. Felizmente, Ele não nos deixa lutar sozinhos. Deus nos deu o seu Espírito, por isso, não pensamos como pensam as outras pessoas deste mundo. Comece pedindo ao Espírito Santo que o ajude a pensar nas necessidades espirituais dos não cristãos toda vez que for falar com um deles. Com a prática, você poderá desenvolver o hábito de orar silenciosamente, nada além de um sussurro, pela pessoa com quem vai se encontrar. Diga: Pai, ajuda-me a compreender o que está impedindo essa pessoa de te conhecer. Seu objetivo é verificar onde os outros se encontram na jornada espiritual, fazendo então todo o possível para levá-los a conhecer a Cristo. Você aprende a fazer isso adotando o método de Paulo. Não penso no que seria bom para mim, e sim no que poderia ser bom para muitas pessoas, de modo que possam ser salvas. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 33. Deixe de raciocinar de forma restrita e raciocine de forma global. Deus é um Deus global. Ele sempre se preocupou com o mundo inteiro, porque Deus tanto amou o mundo. João capítulo 3, versículo 16. Desde o início, ele desejou reunir em sua família membros de todas as nações que criou. A Bíblia diz: de um só homem, Deus criou todas as nações que vivem na terra, e decidiu quando e onde todas as nações seriam constituídas. Deus fez tudo isso para que nós o buscássemos e, alcançando, o encontrássemos. Atos capítulo 17, versículos 26 e 27. Grande parte do mundo já pensa de forma global. Os maiores conglomerados de comunicação e negócios são multinacionais. Nossa vida e a vida de pessoas em outras nações estão cada vez mais entrelaçadas, à medida que compartilhamos moda, entretenimento, música, esportes e até fast food. É provável que a maioria das roupas que você está vestindo e grande parte do que você come hoje em dia foram produzidos em outro país. Estamos mais unidos do que percebemos. Vivemos dias emocionantes. Atualmente existem mais cristãos que em qualquer outra época. Paulo estava certo. As mesmas boas novas que chegaram até vocês estão sendo difundidas pelo mundo. Elas estão transformando vidas em toda parte, assim como transformou a de vocês. Colossenses capítulo 1, versículo 6. O primeiro passo para pensar de maneira global é orando por países específicos. Cristãos com excelência oram pelo mundo.
Consiga um atlas ou um mapa e ore pelas nações, citando o nome delas. A Bíblia diz: se você me pedir, eu lhe darei as nações. Todos os povos da terra serão seus. Salmos capítulo 2, versículo 8. A oração é a ferramenta mais importante em sua missão no mundo. As pessoas podem recusar nosso amor ou rejeitar nossa mensagem, mas não têm defesa contra nossas orações. Como um míssil intercontinental, você pode apontar uma oração para o coração de uma pessoa, esteja você a 1 metro ou a 16 mil quilômetros de distância. Qual deve ser o alvo de suas orações? A Bíblia diz que devemos orar pedindo oportunidades para testemunhar. Leia em Colossenses capítulo 4, versículo 3 e Romanos capítulo 1, versículo 10. E coragem para falar. Leia em Efésios capítulo 6, versículo 19. Devemos também interceder pelos que irão crer. João capítulo 17, versículo 20. Pedir que a mensagem se espalhe rapidamente. 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 1. E solicitar mais trabalhadores. Mateus capítulo 9, versículo 38. As orações farão de você um parceiro de muitas outras pessoas ao redor do mundo. Você também deve orar pelos missionários e por todos os outros cristãos envolvidos na obra do Senhor ao redor do mundo. Paulo disse a seus companheiros de oração: vocês também nos ajudam quando oram por nós. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 11. Outra forma de desenvolver um raciocínio global é ler ou assistir ao noticiário com os olhos de quem assistiu à Grande Comissão. Sempre que houver mudanças ou conflitos, esteja certo de que Deus usará tais situações para atrair vidas para si. As pessoas são mais receptivas a Deus quando estão sob tensão ou atravessam um período de mudanças. As rápidas e incessantes mudanças que ocorrem hoje no mundo estão preparando como nunca antes as pessoas para ouvir as boas novas. A melhor maneira de começar a pensar de modo global é participando de algum projeto missionário de curto prazo em outro país. Nada substitui a participação ativa na vida real em outra cultura. Pare de estudar e discutir sobre sua missão e comece logo a realizá-la. Desafio você a ir até o fim. Em Atos capítulo 1, versículo 8, Jesus estabelece um padrão para nosso envolvimento. Vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Atos capítulo 1, versículo 8. Seus seguidores teriam de alcançar sua comunidade, Jerusalém, seu país, Judeia, outras culturas, Samaria e outras nações, até os confins da terra. Observe que nossa comissão é simultânea, não consecutiva. Embora nem todos tenham o dom de missões, todo cristão é chamado a participar de uma missão relacionada com os 4 grupos, de alguma forma. Você é cristão nos moldes de Atos capítulo 1, versículo 8? Estabeleça uma meta para participar de um projeto missionário direcionado a cada um desses 4 alvos. Insista em que você poupe dinheiro e faça o que for necessário para participar de uma viagem missionária de curto prazo ao exterior, o mais rápido possível. Quase todas as organizações missionárias podem ajudá-lo nisso. Essa experiência aumentará seu amor, ampliará sua visão, aumentará sua fé, aprofundará seu sentimento de compaixão e o encherá de alegria como nunca antes. Pode ser um divisor de águas em sua vida. Substitua o pensamento imediatista pela perspectiva eterna. Para aproveitar o máximo de seu tempo aqui, você deve manter uma perspectiva eterna. Isso evitará dar importância excessiva a questões menores e o ajudará a distinguir entre o urgente e o eterno. Paulo disse: assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 18. Muitas das coisas em que empenhamos nossas energias já não significarão mais nada daqui a um ano, quanto mais pela eternidade. Não troque a vida por coisas temporárias, pois Jesus adverte: todo aquele que se deixa desviar do trabalho que eu planejo para ele não está apto para o reino de Deus. Lucas capítulo 9, versículo 62. E Paulo alerta: sejam econômicos nas escolhas das muitas coisas que o mundo tenta empurrar para vocês. O mundo, como vocês o conhecem, está se desvanecendo. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 31. O que está se interpondo com sua conivência entre você e sua missão? O que o está impedindo de se tornar um cristão com excelência? O que quer que seja, abandone-o. Afastemos de nós qualquer coisa que nos torne vagarosos ou nos atrase. Hebreus capítulo 12, versículo 1. Jesus disse: acumulem para vocês tesouros nos céus. Mateus capítulo 6, versículo 20. Como fazemos isso? Em uma de suas declarações mais incompreendidas, ele disse também: usem a riqueza deste mundo ímpio para ganhar amigos, de forma que quando ela acabar, estes os recebam nas moradas eternas. Lucas capítulo 16, versículo 9. Jesus não quis dizer que você deve comprar amigos com dinheiro, mas que deve usar os recursos que Deus lhe deu para levá-los a Cristo. Eles então serão seus amigos por toda a eternidade e vão lhe dar as boas-vindas quando você chegar ao céu. Esse é o melhor investimento financeiro que você pode fazer. Você provavelmente já ouviu alguém dizer: você não pode levar isso com você, mas a Bíblia diz que você pode passá-lo adiante, investindo em pessoas que estão indo para lá. Fazendo isso, eles estarão acumulando um tesouro real para si mesmos nos céus. Esse é o único investimento seguro para a eternidade. E estarão levando uma vida cristã frutífera aqui na terra também. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 19. Pare de arranjar desculpas e comece a pensar em formas criativas de cumprir sua incumbência. Se você estiver decidido a fazer alguma coisa, há sempre um jeito e existem organizações prontas para auxiliá-lo. Eis algumas desculpas mais comuns. Só sei falar inglês. Isso é, na verdade, uma vantagem em muitos países, onde milhões de pessoas querem aprender a falar esse idioma e estão ávidas por praticá-la. Não tenho nada a oferecer. Sim, você tem. Cada habilidade e experiência em sua formação pode ser utilizada de algum modo. Estou muito velho ou muito jovem. A maioria das organizações missionárias tem projetos de curto prazo adequados para cada faixa etária. Da mesma forma que Deus rejeitou as desculpas de Sara quando ela disse estar muito velha para que o Senhor a usasse, ele também rejeitou as objeções de Jeremias, quando este alegou ser muito jovem. Não diga isso, respondeu o Senhor, pois você tem de ir aonde quer que eu envie e dizer o que quer que eu diga a você. Não tenha medo do povo, pois eu estarei com você e cuidarei de você. Jeremias capítulo 1, versículos 7 e 8. Pode ser que você acredite ser necessário um chamado especial de Deus e esteja esperando alguma sensação ou uma experiência sobrenatural. O Senhor, porém, já reiterou esse chamado repetidas vezes. Somos todos chamados para cumprir os 5 propósitos de Deus para a nossa vida: adorar, ter comunhão, tornar-se semelhante a Cristo, servir e sair em missão com Deus pelo mundo. Ele não quer usar apenas alguns no meio de seu povo. Ele quer usar todos. Todos nós somos chamados para participar de uma missão para Deus. Ele quer que a igreja inteira leve o evangelho integral ao mundo todo.
Muitos cristãos deixaram passar os planos de Deus para sua vida porque nem ao menos perguntaram a ele se os queria servindo como missionários em algum lugar. Seja por medo, seja por ignorância, automaticamente fecharam a mente à possibilidade de servir como missionário residente em outra cultura. Se sua tendência é dizer não, reexamine todos os diferentes meios e possibilidades disponíveis. Você vai se surpreender. E ore, perguntando seriamente a Deus o que ele desejará de você nos próximos anos. Milhares de missionários residentes são desesperadamente necessários neste ponto crítico da história, com tantas portas escancaradas como nunca antes. Se quer ser semelhante a Jesus, deve amar o mundo inteiro. Você não pode se dar por satisfeito apenas com a conversão de sua família e de alguns amigos. Existem mais de 6 bilhões de pessoas no mundo e Jesus quer encontrar todos os seus filhos perdidos. Ele disse: somente aqueles que põem de lado a sua vida por minha causa e por causa da boa nova é que saberão realmente o que significa viver. Marcos capítulo 8, versículo 35. A grande comissão é sua incumbência, e fazer sua parte é o segredo para uma vida que realmente vale a pena. Dia 38. Pensando sobre o meu propósito de vida. Tema para reflexão. A grande comissão é minha incumbência. Versículo para memorizar. Assim saberemos por onde ele quer que nós andemos. Assim, todas as nações conhecerão a sua salvação. Salmos 67, versículo 2. Pergunta para meditar. Que providências posso tomar a fim de me preparar para a experiência de uma missão de curta duração no próximo ano? Até o próximo áudio. Uma Vida com Propósitos, de Rick Warren. Dia 39. Equilibrando sua vida. Vivam com o devido senso de responsabilidade, não como homens que não conhecem o significado da vida, mas como aqueles que o conhecem. Efésios capítulo 5, versículo 15. Não permitam que os erros dos maus conduzam vocês pelo caminho errado e façam vocês perderem o equilíbrio. 2 Pedro capítulo 3, versículo 17. Bem-aventurados os que vivem em harmonia, pois sobreviverão a todos. Uma das competições das Olimpíadas de Verão é o pentatlo, composto de 5 modalidades: tiro, esgrima, equitação, corrida e natação. O objetivo do pentatleta é vencer todas as 5 provas, não apenas uma ou duas. Sua vida também é um pentatlo, com 5 propósitos que devem ser mantidos na mesma proporção. Esses propósitos foram praticados pelos primeiros cristãos em Atos 2, explicados por Paulo em Efésios 4 e exemplificados por Jesus em João capítulo 17, mas estão resumidos no grande mandamento e na grande comissão de Jesus. Essas duas declarações resumem todo este livro, os 5 propósitos de Deus para a sua vida. Primeiro, ame a Deus de todo o coração. Você foi formado para o prazer de Deus, então seu propósito é amar a Deus por meio da adoração. Segundo, ame o próximo como a si mesmo. Você foi formado para servir, então seu propósito é demonstrar amor a outras pessoas, por meio do ministério. Terceiro, vá e faça discípulos. Você foi formado para uma missão, então seu propósito é compartilhar a mensagem de Deus por meio do evangelismo. Quarto, batize-os. Você foi formado para fazer parte da família de Deus, então seu propósito é se identificar com a igreja do Pai por meio da comunhão. Quinto, ensine-lhes todas as coisas. Você foi formado para se tornar semelhante a Cristo, então seu propósito é amadurecer por meio do discipulado. Um compromisso sério com o grande mandamento e com a grande comissão fará de você um grande cristão. Manter os 5 propósitos em igualdade não é nada fácil. Todos tendemos a exagerar nos propósitos que nos despertam maior paixão e a negligenciar os outros. As igrejas fazem a mesma coisa. Mas você pode manter sua vida equilibrada e estável juntando-se a um grupo em que haja incentivo mútuo à responsabilidade, de modo que você possa avaliar regularmente sua saúde espiritual, registrar seu progresso em um diário pessoal e transmitir o que aprendeu a outros. Essas 4 atividades são importantes para que a vida seja dirigida por propósitos. Se você deseja seriamente se manter no caminho certo, precisará desenvolver esses hábitos. Converse sobre o assunto com um companheiro espiritual ou no grupo. A melhor maneira de assimilar as ideias deste livro é discuti-las com outras pessoas no ambiente de um grupo da igreja. A Bíblia diz: como o ferro torna cortante o ferro, de igual modo as pessoas podem aperfeiçoar umas às outras. Provérbios capítulo 27, versículo 17. Aprendemos melhor em comunidade. Nossa mente fica mais aguçada e nossas convicções mais profundas por meio da conversação. Insisto em que você reúna um pequeno grupo de amigos e forme um grupo de leitura de Para que Estou na Terra, a fim de rever os capítulos semanalmente. Vocês devem discutir as implicações e aplicações de cada capítulo. Perguntem-se: e daí? E agora? O que isso significa para mim, para minha família, para a nossa igreja? O que vou fazer a respeito disso? Paulo disse: ponham em prática o que vocês receberam e aprenderam. Filipenses capítulo 4, versículo 9. Um pequeno grupo de leitura proporciona muitos benefícios que não podem ser alcançados somente por um livro. Vocês podem comentar o que estão aprendendo e discutir exemplos da vida real. Podem orar, incentivar e apoiar uns aos outros à medida que começarem a viver esses propósitos. Lembrem-se de que fomos feitos para crescer juntos, não separadamente. A Bíblia diz: encorajem uns aos outros e fortaleça uns aos outros. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 11. Incentivo também a estudar a Bíblia individualmente. Registrei como notas no fim deste livro mais de 1000 passagens da Bíblia utilizadas neste livro para que você possa estudá-las em seu contexto. Leia, por gentileza, o apêndice 1, que explica o uso de paráfrases e diferentes traduções. Visando manter cada capítulo adequado à leitura diária, tornou-se impossível explicar o fascinante contexto da maioria dos versículos utilizados. Entretanto, a Bíblia foi feita para ser estudada por parágrafos, por capítulos e até mesmo por livros inteiros. O meu livro 12 Maneiras de Estudar a Bíblia Sozinho pode ajudá-lo no estudo indutivo. Faça um autoexame espiritual periódico. A melhor forma de harmonizar os 5 propósitos em sua vida é por meio de uma autoavaliação periódica. Deus dá grande valor a esse hábito. Somos orientados pelo menos 5 vezes nas Escrituras a verificar e a examinar nossa saúde espiritual. Isso está em Lamentações, capítulo 3, versículo 4, 1 Coríntios, capítulo 11, versículos de 28 a 31, e capítulo 13, versículo 5, e Gálatas, capítulo 6, versículo 4.
A Bíblia diz: testem-se para saber se estão firmes na fé. Não se enganem, pensando que tudo está garantido. Criem o hábito do autoexame. Vocês precisam de evidências de primeira mão, não apenas de ouvir dizer que Jesus Cristo está em vocês. Façam um teste. Se o resultado não for bom, tomem alguma providência. 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 5. Para manter a saúde física, você precisa ir regularmente ao médico para verificação dos sinais vitais, pressão sanguínea, temperatura, peso e assim por diante. Para sua saúde espiritual, você precisa examinar regularmente os 5 sinais vitais da adoração, da comunhão, do crescimento do caráter, do ministério e da missão. Jeremias aconselha: vamos analisar a forma como vivemos e reorganizar a vida conforme a direção do Eterno. Lamentações, capítulo 3, versículo 40. Na Igreja Saddleback, desenvolvemos uma ferramenta simples de avaliação pessoal que tem auxiliado milhares de pessoas a permanecer no propósito de Deus. Você ficará surpreso ao ver como essa pequena ferramenta o ajudará a alcançar o equilíbrio para uma vida saudável e de crescimento. Paulo disse que a ideia entusiástica do início seja igualada pela ação realista de agora. 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 11. Anote seu progresso em um diário. A melhor forma de consolidar o progresso no cumprimento dos propósitos de Deus para a sua vida é mantendo um diário espiritual. Não se trata de um registro dos acontecimentos, mas das lições de vida que você não gostaria de esquecer. A Bíblia diz: é fundamental que nos apeguemos com firmeza ao que ouvimos para que não nos desviemos. Hebreus, capítulo 2, versículo 1. Podemos nos lembrar do que registramos. Escrever ajuda a esclarecer o que Deus está fazendo em sua vida. Dawson Trotman costumava dizer: os pensamentos se desembaraçam quando nos passam pelos dedos. A Bíblia registra várias ocasiões em que Deus ordena a alguém a manutenção de um diário espiritual. Por exemplo, conforme a orientação do Senhor, Moisés manteve um registro da progressão deles. Números, capítulo 33, versículo 2. Não lhe deixa contente o fato de Moisés ter obedecido à orientação de Deus de registrar a jornada espiritual de Israel? Se ele fosse preguiçoso, seríamos privados das poderosas lições de vida do Êxodo. Embora seja improvável que seu diário espiritual venha a ser tão amplamente conhecido quanto o de Moisés, ele ainda é importante. Na NVI lemos: Moisés registrou as etapas da jornada deles. Sua vida é uma jornada, e uma jornada merece um diário. Espero que você, tendo uma vida dirigida por propósitos, escreva sobre as fases de sua jornada espiritual. Não anote apenas o que for agradável. A exemplo de Davi, registre suas dúvidas, temores e lutas com Deus. As maiores lições vêm do sofrimento, e a Bíblia diz que Deus mantém um registro de nossas lágrimas. Salmos 56, versículo 8. Sempre que ocorrer problemas, lembre-se de que Deus os utiliza para cumprir todos os 5 propósitos em sua vida. Os problemas vão forçá-lo a se voltar para Deus e o farão buscar uma comunhão mais íntima com os outros, construir um caráter semelhante ao de Cristo e exercer um ministério. Também vão gerar um novo testemunho. Todo problema é dirigido por propósitos. Bem no meio de uma experiência dolorosa, o salmista escreveu: que isso fique escrito para que os nossos descendentes saibam o que o Senhor Deus fez e para que o louvem aqueles que ainda vão nascer. Salmo 102, versículo 18. Você deve às futuras gerações a preservação do relato de como Deus o ajudou a cumprir os propósitos dele neste mundo. Trata-se de um testemunho que continuará a ser dado muito tempo depois que você estiver no céu. Transmita aos outros aquilo que você sabe. Se você quer continuar crescendo, a melhor forma de aprender mais é transmitir o que já aprendeu. Quem abençoa os outros é muito abençoado. Quem ajuda os outros também recebe ajuda. Provérbios 11, 25. Quem passa adiante suas impressões, obtém ainda mais de Deus. Agora que você compreende o propósito da vida, é sua responsabilidade levar adiante essa mensagem. Deus o está convocando para ser seu mensageiro, como lembra Paulo. Agora, quero que você diga essas mesmas coisas a seguidores que possam ser designados para transmitir isso aos outros. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 2. Neste livro, passei a você o que aprendi com outras pessoas sobre o propósito da vida. Agora, chegou sua vez de transmitir esses conhecimentos. Você provavelmente conhece centenas de pessoas que não sabem qual o propósito da vida. Compartilhe essas verdades com seus filhos, amigos, vizinhos e colegas de trabalho. Se você der este livro a um amigo, acrescente uma mensagem pessoal na página da dedicatória. Quanto mais você sabe, mais Deus espera que você use tal conhecimento para ajudar os outros. Tiago disse: qualquer um que sabe o que é certo a fazer e não faz, está pecando. Tiago, capítulo 4, versículo 17. O conhecimento aumenta a responsabilidade. Transmitir o propósito da vida, porém, é mais que uma obrigação. É um dos grandes privilégios de nossa existência. Imagine como o mundo seria diferente se todos conhecessem seu propósito. Paulo disse: se você ensinar essas coisas aos outros seguidores, será um bom servo de Cristo Jesus. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 6. Tudo é feito para a glória de Deus. O motivo que nos leva a transmitir o que aprendemos é que tudo será para a glória de Deus e o crescimento do reino. Na noite anterior à crucificação, Jesus disse ao Pai: eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. João, capítulo 17, versículo 4. Quando Jesus orou com essas palavras, ainda não tinha morrido por nossos pecados. Então, que obra ele havia completado? Nesse caso, ele estava se referindo a algo distinto da expiação. A resposta está no que ele diz nos 20 versículos seguintes de sua oração. Em João, capítulo 17, versículos de 6 a 26. Jesus disse ao Pai o que havia feito nos últimos 3 anos. A preparação dos discípulos para viver conforme os propósitos de Deus. Ele os ajudou a conhecer e amar a Deus, adoração, e a amarem uns aos outros, comunhão. Deu-lhes a palavra para que amadurecessem, discipulado, mostrou-lhe como servir, ministério, e enviou-os a pregar o evangelho, missão. Jesus é o exemplo de uma vida dirigida por propósitos e também ensinou os outros como vivê-la. Essa foi a obra que glorificou a Deus. Deus hoje chama cada um de nós para realizar a mesma obra. Ele não quer apenas que vivamos seus propósitos, mas que ajudemos outras pessoas a fazer o mesmo. Deus quer que apresentemos Cristo às pessoas, trazendo-as para a comunhão, ajudando-as a amadurecer e a descobrir como servir, e em seguida, que as enviemos para alcançar outras pessoas também. É disso que se trata uma vida dirigida por propósitos. Independentemente de sua idade, o restante de sua vida pode ser a melhor parte dela, e você pode hoje mesmo começar a viver com propósitos. Dia 39. Pensando sobre meu propósito de vida. Tema para reflexão. Bem-aventurados os que vivem em harmonia. Versículo para memorizar. Vivam com o devido senso de responsabilidade, não como homens que não conhecem o significado da vida, mas como aqueles que o conhecem. Efésios, capítulo 5, versículo 15.
Pergunta para meditar. Qual das 4 atividades vou iniciar para permanecer no caminho e harmonizar os 5 propósitos de Deus para mim? Até o próximo áudio. Uma vida com propósitos, de Rick Warren. Dia 40. Vivendo com propósitos. Muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Provérbios 19, capítulo 21. Davi serviu aos propósitos de Deus em sua geração. Atos, capítulo 13, versículo 33. Viver com propósitos é a única maneira de viver de verdade. O restante é apenas existir. A maioria das pessoas luta com as 3 questões básicas da vida. A primeira é a identidade. Quem sou eu? A segunda é a importância. Tenho algum valor? A terceira é o impacto. Qual o meu lugar na vida? As respostas a todas as 3 perguntas são encontradas nos 5 propósitos que Deus tem para você. No cenáculo, no último dia de seu ministério com os discípulos, Jesus lavou os pés deles para dar o exemplo e disse: Agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem. João, capítulo 13, versículo 17. Depois de saber o que Deus quer que você faça, a bênção igualmente chegará quando você puser em prática o que aprendeu. Ao fim de nossa jornada de 40 dias, você agora conhece o propósito de Deus para a sua vida e será abençoado se o praticar. Isso provavelmente quer dizer que você deverá parar de fazer outras coisas. Existem muitas coisas boas que você pode fazer com sua vida, mas os propósitos de Deus são as 5 fundamentais, e você precisa fazê-las. Infelizmente, é fácil se distrair e esquecer o mais importante. É fácil se desviar do que realmente importa e lentamente abandonar o caminho. Para evitar que isso aconteça, faça uma declaração de propósitos para a vida e examine-a regularmente. O que é uma declaração de propósitos para a vida? É uma declaração que resume os propósitos de Deus para a sua vida. Você afirma com as próprias palavras seu compromisso com os 5 propósitos de Deus para a sua vida. Uma declaração de propósitos não é uma lista de objetivos. Os objetivos são temporários, os propósitos são eternos. A Bíblia diz: o que o Senhor planeja dura para sempre, e as suas decisões permanecem eternamente. Salmos 33, versículo 11. É uma declaração que aponta o rumo de sua vida. Colocar seus propósitos no papel vai forçá-lo a pensar especificamente no caminho que sua vida deve seguir. A Bíblia diz: saiba para onde você está indo e estará em um terreno firme. Provérbios capítulo 4, versículo 26. A declaração de propósitos para a vida não apenas especifica o que você pretende fazer com o tempo, a vida e o dinheiro, como também sugere o que você não irá fazer. Quem tem juízo procura a sabedoria, mas o tolo não sabe o que quer. Provérbios capítulo 17, versículo 24. É uma declaração que define o que é sucesso para você. Ela afirma o que você, não mundo, acredita ser importante. Ela esclarece seus valores. Paulo disse aos crentes de Filipos: quero que vocês compreendam o que realmente importa. Filipenses capítulo 1, versículo 10. É uma declaração que esclarece o papel que você irá desempenhar. Você terá diferentes funções em diferentes etapas na vida, mas seus propósitos jamais serão alterados. Eles são maiores que qualquer função que você possa ter. É uma declaração que expressa sua forma. Ela reflete a maneira singular na qual Deus o criou para que você o sirva. Leve o tempo que for necessário para escrever sua declaração de propósitos. Não tente completá-la de uma só vez, e não adianta tentar atingir a perfeição no primeiro rascunho. Apenas anote rapidamente os pensamentos conforme lhe ocorrerem. É sempre mais fácil editar que criar. Apresento a seguir 5 questões que devem ser consideradas na fase de preparação. As 5 grandes questões da vida. O que será o centro de minha vida? Essa é a questão da adoração. Para quem você viverá? Em torno de que você construirá sua vida? Você pode edificar sua vida em torno da carreira, da família, de um esporte ou de um passatempo, do dinheiro, da diversão ou de muitas outras atividades. Todas essas coisas são boas, mas não fazem parte do que é principal na vida. Nenhuma delas é suficientemente forte para mantê-lo a salvo quando a vida começar a desmoronar. Você precisa de um centro inabalável. O rei Asa ordenou ao povo de Judá que buscassem ao Eterno, segundo Crônicas, capítulo 14, versículo 4. Na verdade, o que quer que esteja no centro de nossa vida, isso será o nosso Deus. Quando você entregou a vida a Cristo, ele veio para o centro dela, mas você precisa mantê-lo lá, por meio da adoração. Paulo diz: oro para que Cristo se torne mais e mais presente no coração de vocês. Efésios, capítulo 3, versículo 17. Como saber quando Deus está no centro de sua vida? Quando Deus está no centro de sua vida, você o adora. Quando não está, você fica preocupado. A preocupação é a luz de advertência que indica que Deus foi deixado de lado. Você voltará a ter paz no instante em que o puser de volta no centro. A Bíblia diz: a compreensão da integridade de Deus, que só contribui para o bem, virá e os acalmará. É maravilhoso o que acontece quando Cristo retira a preocupação do centro da vida humana. Filipenses, capítulo 4, versículo 7. Qual será a marca distintiva de minha vida? Essa é a questão do discipulado. Que tipo de pessoa você será? Deus está muito mais interessado em quem você é do que no que você faz. Lembre-se, você levará seu caráter para a eternidade, mas não sua carreira. Faça uma lista das características que você quer trabalhar e desenvolver em sua vida. Você deve começar com o fruto do Espírito Santo. Veja em Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23. Ou com as bem-aventuranças, em Mateus capítulo 5, versículos 3 a 12. Pedro disse: portanto, não percam tempo em edificar sobre o que receberam, preenchendo a base da fé com bom caráter, entendimento espiritual, disciplina vigilante, paciência entusiasmada, admiração reverente, amizade calorosa e amor generoso, cada dimensão interagindo com as demais. 2 Pedro capítulo 1, versículo 5. Não desanime nem desista quando tropeçar. É necessária toda uma vida para construir um caráter semelhante ao de Cristo. Paulo deu este conselho a Timóteo: cuide muito bem do seu caráter e de seu ensino. Não se deixe distrair, simplesmente persista. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 16. Qual será a contribuição de minha vida? Essa é a questão do serviço. Qual será seu ministério no corpo de Cristo?
Conhecendo sua combinação, formação espiritual, opções do coração, recursos pessoais, modo de ser e áreas de experiência, ou seja, sua forma, que papel lhe seria mais adequado na família de Deus? Como você poderia fazer alguma diferença? Existe algum grupo específico no corpo de Cristo em que possa servir com sua formação? Paulo destaca 2 benefícios maravilhosos no cumprimento do ministério. Isso que vocês fazem não somente ajuda o povo de Deus que está necessitado, mas também faz com que eles façam muitas orações de gratidão a Deus. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 12. Embora você tenha sido formado para servir outras pessoas, nem mesmo Jesus satisfez as necessidades de todos enquanto esteve entre os homens. Você deve escolher a quem possa ajudar melhor com base em sua vocação. Você precisa perguntar: a quem desejo mais ajudar? Jesus disse: eu que vos escolhi e vos designei para irdes e produzirdes fruto, e para que o vosso fruto permaneça. João, capítulo 15, versículo 16. Cada um de nós gera diferentes frutos. Qual será a mensagem de minha vida? Essa é a questão de sua missão com os não cristãos. Sua declaração de missão faz parte de uma declaração de propósitos. Ela deve incluir o compromisso de compartilhar seu testemunho e as boas novas com as outras pessoas. Você também deve fazer uma relação das lições de vida que aprendeu, bem como das coisas que Deus lhe concedeu compartilhar apaixonadamente com o mundo. Conforme for crescendo em Cristo, Deus poderá lhe designar um grupo especial ao qual você deverá se dedicar para levar a Cristo. Não deixe de colocar isso em sua declaração. Se você for mãe ou pai, parte de sua missão é educar os filhos para que conheçam a Cristo, ajudá-los a compreender os propósitos de Deus na vida deles e enviá-los ao mundo na missão que Deus lhes reservou. Você pode incluir em sua declaração a declaração de Josué: eu e minha família serviremos ao Senhor. Josué, capítulo 24, versículo 15. É óbvio que nossa vida deve sustentar e confirmar a mensagem que transmitimos. Antes de grande parte dos não cristãos aceitar a credibilidade da Bíblia, eles querem saber se nós temos credibilidade. É por isso que a Bíblia diz: certifique-se de que vocês estão vivendo de forma a honrar as boas novas de Cristo. Filipenses, capítulo 1, versículo 27. Qual será a comunidade da minha vida? Essa é a questão de sua comunhão. Como você vai demonstrar seu compromisso com os outros irmãos e sua ligação com a família de Deus? Onde você irá praticar com outros cristãos os mandamentos recíprocos do tipo uns aos outros? A que igreja local você irá se filiar como membro ativo? Quanto mais você amadurecer, mais amará o corpo de Cristo e desejará se sacrificar por ele. A Bíblia diz: Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela. Efésios, capítulo 5, versículo 25. Você deve incluir em sua declaração uma nota expressando seu amor pela igreja de Deus. Ao considerar a resposta a essas questões, inclua qualquer passagem das Escrituras que lhe fale ao coração sobre esses propósitos. Existem muitos nesse livro. Pode levar semanas ou meses para que sua declaração de propósitos chegue à forma definitiva. Ore a respeito dela, converse com os amigos íntimos e medite nela e na Bíblia. Talvez sejam necessárias várias redações até chegar ao texto final. E mesmo assim, você provavelmente fará pequenas alterações com o passar do tempo e à medida que Deus lhe proporcionar maior discernimento sobre sua vocação. Além de uma declaração de propósitos detalhada, também será de grande auxílio uma breve afirmação ou slogan que resuma os 5 propósitos para a sua vida. Algo fácil de memorizar e que inspire você. Dessa forma, você poderá recordá-los diariamente. Salomão aconselha: será bom manter todas essas coisas em mente, e então você estará sempre pronto para repeti-las. Provérbios 22, versículo 18. Eis alguns exemplos. Meu propósito de vida é adorar a Cristo de todo o meu coração, servi-lo com minha forma, ter comunhão com minha família, desenvolver um caráter como o dele e cumprir minha missão no mundo para que ele seja glorificado. Meu propósito de vida é ser membro da família de Cristo, um exemplo de seu caráter, um ministro de sua graça, um mensageiro de sua palavra e um exaltador de sua glória. Meu propósito de vida é amar a Cristo, crescer em Cristo, compartilhar Cristo e servir a Cristo por meio da igreja e levar minha família e os outros a fazer o mesmo. Meu propósito de vida é firmar um compromisso com o grande mandamento e com a grande comissão. Meu objetivo é tornar-me semelhante a Cristo. Minha família é a igreja. Meu ministério é... Minha missão é... Meu motivo é a glória de Deus. Você talvez se pergunte: e quanto à vontade de Deus para meu emprego, meu casamento? Onde vou viver? Devo fazer faculdade? Falando com franqueza, essas questões são secundárias, e é muito provável que todas estejam de acordo com a vontade de Deus para a sua vida. O que mais importa é cumprir os propósitos eternos do Senhor, a despeito de onde você viva ou trabalhe, ou com quem você venha se casar. Essas decisões devem apoiar seus propósitos. A Bíblia diz: muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Provérbios 19, versículo 21. Concentre-se nos propósitos de Deus para a sua vida, não em seus planos, uma vez que são aqueles que durarão para sempre. Certa vez, alguém sugeriu que a declaração de propósito se fundamentasse no que você gostaria que as outras pessoas dissessem sobre você em seu funeral. Imagine um elogio perfeito, e então construa a declaração a partir dele. Francamente, é uma péssima ideia. No final da vida, não terá nenhuma importância o que disserem a seu respeito. Só importará o que Deus disser. A Bíblia diz: nosso propósito é agradar a Deus, não as pessoas. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4. Um dia, Deus irá analisar todas as respostas a essas questões da vida. Você pôs Jesus no centro de sua vida? Você desenvolveu seu caráter? Você dedicou sua vida a servir os outros? Você comunicou a mensagem do Senhor e cumpriu a missão que Ele lhe deu? Você amou e fez parte da família de Deus? Essas serão as únicas questões relevantes, como disse Paulo. Nosso objetivo é estar à altura do plano de Deus para nós. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Deus quer usar você. Há cerca de 30 anos, uma pequena frase em Atos 13:36 alterou para sempre o rumo de minha vida. Eram poucas palavras, mas pareciam marcadas com ferro em brasa. Palavras que deixariam uma impressão indelével em minha vida. Davi serviu aos propósitos de Deus em sua geração. Só então compreendi por que Deus chamou Davi homem segundo o meu coração, em Atos 13:22. Davi dedicou a vida a cumprir os propósitos de Deus na terra. Não existe maior epitáfio que essa declaração. Imagine isso esculpido em sua lápide, que você serviu aos propósitos de Deus em sua geração. Oro que as pessoas possam dizer isso sobre mim quando eu morrer. Também oro que possam dizer o mesmo de você.
Por isso eu escrevi este livro para você. Essa frase é a descrição definitiva de uma vida bem vivida. Você faz o que é eterno e atemporal, o propósito de Deus, a maneira contemporânea e atual, em sua geração. Para que estou na terra trata exatamente disso. Nem as gerações passadas nem as futuras podem servir ao Senhor nesta geração. Somente nós podemos. Assim como Esther, Deus o criou para um momento como este. Esther, capítulo 4, versículo 14. O Pai ainda procura pessoas que possam ser usadas. A Bíblia diz: os olhos do Senhor percorrem toda a terra, a fim de fortalecer aqueles cujo coração esteja completamente comprometido com Ele. Segundo Crônicas, capítulo 16, versículo 9. Seria você uma pessoa que o Senhor poderia usar para os propósitos dele? Você serviria aos propósitos de Deus em sua geração? Paulo teve uma vida dirigida por propósitos. Ele disse: corro direto para o alvo, com um propósito a cada passo. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 26. Seu único motivo para viver era cumprir os propósitos que Deus tinha para ele. Ele disse: porque para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Filipenses, capítulo 1, versículo 21. Paulo não tinha medo de viver nem de morrer. De um modo ou de outro, ele iria cumprir os propósitos de Deus. Ele não podia perder. Um dia, a história será encerrada, mas a eternidade seguirá para sempre. William Carey disse: o futuro é tão promissor quanto as promessas de Deus. Quando parecer difícil cumprir seus propósitos, não ceda ao desânimo. Lembre-se de sua recompensa que durará para sempre. A Bíblia diz: pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 17. Imagine como será neste dia quando todos apresentarmos nossa vida perante o trono de Deus, louvando a Cristo com profunda gratidão. Juntos diremos: digno, ó Senhor, sim, nosso Deus, receba a glória, a honra, o poder. Tu criaste todas as coisas. Tudo foi criado por tua vontade. Apocalipse, capítulo 4, versículo 11. Nós o louvaremos por seus planos e viveremos para seus propósitos eternamente. Dia 40. Pensando sobre meu propósito de vida. Tema para reflexão: viver com propósitos é a única maneira de viver de verdade. Versículo para memorizar: Davi serviu aos propósitos de Deus em sua geração. Atos, capítulo 13, versículo 36. Pergunta para meditar: quando dedicarei um tempo para escrever minhas respostas às 5 grandes questões da vida? Quando colocarei meu propósito no papel? E assim chegamos ao fim dessa jornada de 40 dias.